Pessoal, veja só a notícia da Folha de São Paulo e UOL, uma notícia bombástica aqui. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro quebra o seu decoro, desrespeita a Constituição e a democracia, desrespeita inclusive o acordo que ele fez com o Congresso e com o Judiciário de que não faria convocação para manifestação contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. E agora ele fez isso, inclusive, numa base militar em Roraima. O ato corresponde a um desrespeito contra a Constituição, com certeza, e isso vai ter uma reação muito forte. Aliás, já está tendo uma reação muito forte por parte do Alcolumbre, o presidente do Senado, que não tinha falado naquela época, e agora ele resolveu falar com o Rodrigo Maia e com o Dias Toffoli e vão dar uma resposta em conjunto. Veja a notícia. Chamado de Bolsonaro para ato do dia 15 gera indignação nas cúpulas de STF e Congresso. Repito, chamado de Bolsonaro para ato do dia 15 gera indignação nas cúpulas de STF e Congresso. Em discurso, o presidente pediu que a população participe das manifestações. Todo mundo sabe que essa manifestação é contra o Congresso, é para pressionar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, uma propaganda ridícula que está sendo passada nas redes sociais de um cavaleiro templário com uma roupa de cavaleiro da Idade Média templário e com a bandeira do Brasil, conclamando a população para essa manifestação. A reportagem aqui é de 3 jornalistas, Daniel Carvalho, Júlia Chaib e Bernardo Caram. A declaração do presidente Jair Bolsonaro neste sábado 7, a favor do protesto do dia 15, desagradou os presidentes da Câmara, do Senado e do STF, Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e o ministro Dias Toffoli manifestaram aliado descontentamento e indignação com o gesto de Bolsonaro. O presidente pediu um discurso em Boa Vista, que a população participe das manifestações e afirmou que político que tem medo de rua não serve para ser político. Ao tomar conhecimento da fala de Bolsonaro, Alcolumbre conversou com Toffoli. Combinaram que, se houver uma manifestação, será conjunta do Legislativo e do Judiciário e mais dura que as anteriores. Alcolumbre demonstrou a interlocutores irritação e preocupação e considerou o episódio deste sábado uma situação grave. Na avaliação dos chefes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, o recado passado pelo Palácio do Planalto nos últimos dias foi de que Bolsonaro não se manifestaria após a polêmica do vídeo que compartilhou via WhatsApp convocando para os atos. Incentivados por parlamentares bolsonaristas e pelo próprio presidente, ativistas conservadores preparam o ato do dia 15 que prega bandeiras de direita contrárias ao Congresso em defesa de militares e do atual governo. A manifestação é considerada uma reação e uma fala melhor dizendo, a manifestação é considerada uma reação a uma fala de Augusto Heleno, que chamou o Congresso de chantagista. O assunto foi discutido pessoalmente entre Bolsonaro e Alcolumbre na última segunda-feira. O senador reclamou com Bolsonaro, que por sua vez teria dito que não teve a intenção de colocar as ruas contra o Congresso. Outros parlamentares ouviram do presidente que o episódio era um mal entendido. Bom, pessoal, essa notícia eu vou inclusive deixar aqui no link da descrição, essa reportagem, né? Ainda tem mais coisa, mas o seguinte, essa atitude do Bolsonaro de voltar a conclamar a população para essa manifestação é um desrespeito total às instituições democráticas, um desrespeito inclusive à sua palavra, a palavra que ele deu de que não falaria mais disso, né, que isso é um movimento, né, que eles, os responsáveis que fariam esse movimento, né, mesmo dizendo que não era contra o Congresso, contra o Supremo, mas que ele não falaria,
não convocaria, tá? E o que é que acontece? Essa reincidência do Bolsonaro em relação a esse ato corresponde a uma inconstitucionalidade e pode gerar uma crise mais profunda do que a que nós já vivemos. Uma crise mais profunda entre as instituições, o presidente da República, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Esse momento é um momento de buscar a união, de buscar resposta em conjunto e não de dividir. E eu entendo, por exemplo, que essa atitude do Bolsonaro é uma afronta aos poderes democráticos, aos poderes do Estado democrático de direito, que corresponde, inclusive, ao legislativo e ao judiciário. Um presidente que conclama uma população contra um Congresso, contra o Parlamento, contra o Supremo Tribunal Federal, ele está conclamando ao desrespeito e a um conflito mais intenso ainda. Significa que ele pode fazer, inclusive, qualquer coisa. Ele já deixou muito claro que não interessa o Congresso quando os interesses dele são maiores. Pelo menos pelas atitudes dele, é o que ele tem mostrado até o momento. Agora, eu quero dizer também o seguinte, que nesse momento agora, com essa nova chamada do Bolsonaro, é importante que, de fato, as instituições acordem e façam alguma coisa. Que o Supremo Tribunal Federal, que o Congresso, de fato, faça alguma coisa e não passe a mão na cabeça do Bolsonaro. Porque está claro que ele está testando a democracia, testando as instituições. E está claro também que ele não respeita a democracia, que ele defende ditadura, que ele defende tortura, que ele desrespeita a oposição, que ele desrespeita quem pensa diferente, que ele persegue quem pensa diferente, e isso já está claro. E com essa atitude dele agora é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Espero que tenha reação de fato de todos os setores da sociedade contra essa atitude do Bolsonaro, né? Pelo que está caminhando, pelo andar da carruagem, como o Bolsonaro está se colocando, não tenha dúvida que de fato ele defende aquela ideia que o seu filho defendeu naquele dia, que se precisar chama um ato institucional, que inclusive esse ato institucional foi o principal ato que levou à ditadura militar de 1964, que fechou o Congresso, que perseguiu a esquerda, que prendeu, que torturou, que matou. E é isso que estamos sendo ameaçados mais uma vez. A questão muito séria, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Também ative o sininho, né? E também não deixe de dar uma olhada na nossa playlist de sociologia, de ciência política, de atualidades, de literatura, de cinema e literatura e muito mais. Até mais.